E aí, galera, quero conversar nesse vídeo aqui com vocês como que a gente faz para construir conversas mais pacíficas diante de um momento que a gente passa de adversidade com uma outra pessoa. Eu sou o Fabrício Bassanello, sou psicoterapeuta e terapeuta corporal, e eu tenho certeza que você, assim como eu, já atravessamos diversos momentos como esse, do qual a gente vai para uma discussão e a palavra sai errada, a gente atravessa o outro, a outra pessoa machuca a gente. E no fundo, ninguém está querendo causar dor um no outro, na verdade. E a gente já passou isso daí na família, em relacionamentos amorosos e em relacionamentos de amizade também, né? Então, sempre quando a gente passa por essa situação, gera um mal-estar aqui dentro, né? Gera um remorso, tanto se a outra pessoa nos magoou ou se foi a gente que feriu o outro, né? Fica uma mágoa aqui, fica um ressentimento, né? Uma culpa muitas vezes. E como que a gente pode fazer para evitar esse tipo de coisa a partir do momento que a gente precisa ter uma conversa importante com alguém? Muitas vezes, numa relação, algo já está incomodando a gente, né? E a gente vai tolerando aquilo, vai fazendo vista grossa, não quer falar nada, porque a gente já sabe que sempre quando a gente vai trazer alguma coisa à tona para conversar sobre algum determinado comportamento, temperamento, geralmente cai numa discussão, cai em agressões verbais, pode até evoluir para outras coisas. E aí a gente evita fazer contato com isso. Mas na natureza nada se perde, tudo se transforma. E quando a gente vai ver uma coisinha que a pessoa fez assim, que parece que não é nada, a gente vai lá e explode. Ou o que a gente fez, né? Sempre é uma via de duas mãos, tá? Então, às vezes foi uma coisinha que a gente deixou a toalha, não tirou o lixo, ou qualquer coisa dessa natureza, ou fez um comentário ali e tal, na frente dos amigos, e aí vem a gente e explode com a pessoa. E aí lascou. O que acredito é que se aconteceu alguma briga, alguma treta, ou antes de acontecer, e a gente precisa falar sobre algo que é importante para a relação, ou pelo menos para uma das pessoas isso faz sentido, nesse caso você, é convidar a pessoa para esse diálogo, sabe? É tipo como se fosse uma reunião de uma empresa que você tem que agendar uma reunião, né? Assim como você agenda uma consulta médica, enfim, tantas coisas para levar o carro no mecânico, marcar uma reunião. E, se possível, já deixar o outro ciente qual é a pauta, do que vocês vão falar. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente já está articulando aqui um monte de coisa na nossa cabeça, a gente já está atravessado sobre esse assunto que está, né, gerando algum grau de desconforto, então a gente já está preparado. E aí é quase como uma covardia, porque a gente já tem todas as nossas ideias e argumentos formados e o outro tá ali moscando, né, boiando, não sabe do que está acontecendo e é pego de surpresa muitas vezes. Então você já chega e fala assim, ó, exemplo, né, relacionamento amoroso, amor, preciso conversar com você, uma coisa aqui que está me incomodando, que sempre quando a gente sai para fazer uma coisa, você tem esse tipo de atitude, e eu gostaria de conversar com você sobre isso. Quando que a gente pode marcar essa conversa? Esse daí é o primeiro ponto, até para a outra pessoa entender que não é um lugar de força, tá? De treta, de briga. É um lugar onde que é assim, cara, ó, quando duas pessoas sentam para conversar alguma coisa, tá todo mundo querendo resolver a treta, querendo resolver o conflito, independente do direcionamento para onde isso daí vai dar, né? Porque quando a gente tá de saco cheio realmente assim do outro, cara, a gente nem quer saber, sabe? Pô, na moral, não quero trocar ideia não, ó, pra mim já deu, né? E muitas vezes termina a relação, né? Porque já foi tanto desgosto, ou aquela atitude, aquela ação que a pessoa fez, tomou, machucou tanto, que tipo, cara, ó, tá tudo certo, assim, tipo, beleza, mas não quero mais falar, não quero, acabou, né? Então, assim, enquanto ainda há esse esforço, né, essa proatividade em estabelecer esse diálogo para querer solucionar alguma coisa, há então esse lugar de vamos melhorar a nossa relação, né? E isso é feito também, que é muito importante, à base de diálogos, à base de conversa. O difícil é a gente conseguir ter essa conversa e sustentar a paz interior, né? Então, primeiro de tudo, quando você vai marcar essa conversa,
A minha sugestão é de que você marque ela no período da manhã. Por que que no período da manhã? Porque muitas vezes, se você deixa para conversar à noite, depois do trabalho, coisa do tipo, você já passou por alguns estresses no seu dia. Chegou atrasado no trabalho, teve algum BO ali para resolver que não foi resolvido, chegou uma multa, alguém te fechou no trânsito, a encomenda que você comprou não era bem o que você queria, sabe? Várias coisinhas ou uma coisona que pode te gerar algum nível de estresse e aí você leva mais estresse para uma situação que já é estressante, que é essa conversa, né? Então, marca no período da manhã. De preferência, se você tem saúde para isso, disponibilidade física, fazer algum esporte, fazer alguma atividade física. Por quê? Porque fazer atividade física, ó, anota essa daí. Fazer atividade física, fazer uma respiração e ou meditação, tá? Para você conseguir dissolver as suas tensões, ter mais clareza e mais calma também. Você percebe que sempre quando a gente vai para esse tipo de situação, muitas vezes a gente começa a ter alguns desconfortos aqui dentro do corpo, assim, sabe? Tipo, o coração começa a bater forte, a gente começa a tremer, frio na barriga, muitas vezes você começa a suar, a voz começa a sair meio trêmula, a respiração fica ofegante, o peito fica apertado, né? A gente fica contraído, tenso aqui. Então, todas essas sensações, né, novamente, vão gerando ainda mais desconforto para essa situação que por si só já é desconfortável. Então, se a gente não consegue mudar essas sensações, né, e esses sentimentos, talvez por uma maneira física, porque assim, para pensar, se a gente está pensando, se a gente está sentindo algo, isso gera sensações no nosso corpo. Se a gente vai nas sensações, para mudar essas sensações que eu estou falando que traz desconforto, a gente também consegue mudar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Faz sentido? Então, você pode fazer algum tipo de esporte, mesmo que seja alguma coisa curta, uma meditação ativa, por exemplo, se você tiver um espaço curto de tempo, meditação ativa de Osho, né, a Kundalini, né, dá uma pesquisada nisso aí para você ver como que faz, mas basicamente é tu ficar chacoalhando o teu corpo com uma música lá, que tem de 15 a 30 minutinhos. Se não, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma esteira, se possível, se conseguir estar absorto ali na natureza, num parque, numa praia, enfim, coisas do tipo, melhor ainda, vai para academia, enfim, gastar energia, liberar endorfina, isso vai fazer bem. E buscar esse lugar mesmo, sabe, de se internalizar, seja ela fazendo yoga, meditação, respiração, né? O yoga também é uma grande ferramenta, porque você está usando tudo ao mesmo tempo, né? Tá se alongando e tal, pá, fazendo os asanas, se torcendo, então você chega mais flexível para a conversa também, sabe? É isso que o yoga ensina também, né? Quando você está fazendo uma invertida sobre a cabeça, ou fazendo uma torção, ou, né, o quanto que você tem de abertura dentro do seu corpo, quanto você consegue sustentar as coisas quando tudo vira de ponta cabeça. Então é uma ótima ferramenta. Então, beleza, cara. Você já entendeu que você tem que ter essa conversa no período da manhã, né, de preferência no período da manhã, que você deveria, se você tem saúde, fazer alguma atividade física, e buscar fazer uma meditação, uma respiração, alguma coisa dessa natureza, para você estar alinhado aqui, estar no seu eixo e chegar ali com mais presença, né? Porque geralmente quando a gente vai para um tipo de discussão dessa natureza, a gente chega muito armado, muito blindado, né? E na verdade, se a gente está querendo resolver os BOs, a gente também tem que chegar aberto. Mas para que chegar aberto? Para poder escutar o que o outro está querendo dizer também, né? Geralmente a gente está num ego aqui só querendo ter razão, atacando, e a gente sabe que isso daí não leva para lugar nenhum, né? Às vezes leva e tal, né? Mas a curto prazo, depois resolve na cama muitas vezes, em relacionamento amoroso, mas daqui a pouco já está tretando pela mesma coisa, né? Passado uns dias, ou talvez até no mesmo dia, no fim do dia, né? Mas é isso, cara. Então assim, ó, agendou a conversa e tal, se preparou, imagina que é um esquenta, tá? Imagina que é um esquenta. Você vai pra festa, balada, ou ia nas antigas,
Você não tinha que fazer um esquentinho ali? Geralmente as pessoas faziam isso, né? Inclusive esse que vos fala. Então é isso, você vai treinar na academia, vai pegar onda, vai correr, você não tem que fazer um aquecimento. Para uma conversa importante é a mesma coisa, você tem que chegar preparado. Novamente, não é para atacar o outro, mas sim para vocês construírem esse diálogo de uma forma que tenha mais harmonia, mais empatia, né? Com que você consiga falar tudo isso que você está pensando, que você está sentindo. Porque é foda, né? Quando a gente vai para essa conversa, para essa discussão, e aí a gente fala assim, puta caralho, não falei sobre aquilo. Porque às vezes você pode ter uma segunda chance, mas às vezes não. E aí uma coisa passou batida. E na verdade talvez era um elemento crucial ali para você trazer à tona, para, enfim, para o outro também te ver, né? Para o outro também te perceber. Então é muito importante a gente estar nesse lugar de preparo, vamos colocar dessa maneira. Então, maravilha, cara. Uma coisa que eu acho extremamente válida no decorrer da conversa é de você colocar atenção, né? Atenção é fora de tensão, é não colocar mais tensão naquilo que já é tenso. E por vezes a gente tem uma dificuldade de escutar o que o outro está falando, porque a pessoa falou de uma coisa, aí a gente já lembra de uma outra coisa que ela fez e tal, aí a gente já quer, né, dar a resposta e tudo mais, e a gente se perde, a gente para de escutar o outro. E quando você repete aquilo que o outro disse nesse lugar de atenção, para além de você exercer o teu lugar de escutativa e de presença, a outra pessoa está entendendo que você é um aliado dela. Tipo assim, caraca, não, ele tá me ouvindo mesmo. Isso é muito inconsciente, tá? Ele tá me ouvindo. Olha lá, ela me escutou, entendeu? Ah, então quer dizer, né, tu fala, então quer dizer que você fica chateada sempre quando eu ajo assim e você gostaria que eu agisse dessa maneira? Sabe? É a gente compreender as relações não como um tênis, né, um jogo de tênis, mas sim de frescobol. Quando a bolinha quica, tu não tem que chegar e cortar com tudo, né? Mas você tem que devolver ela. Tem que devolver ela, sabe? E aí mostra que os dois estão alinhados. A pessoa te deu uma informação, recebe e devolve, né? Mas para isso você tem que estar escutando o que o outro está dizendo. E o quanto que você consegue abrir espaço aí dentro, né? Para poder receber. Só que muitas vezes a gente vai receber algum tipo de agressão, algum tipo de ofensa, alguma coisa que não soa como verdade e machuca, né? Machuca. Quando o outro tá te humilhando, quando o outro tá te diminuindo, muitas vezes trazendo à tona a tua vulnerabilidade, aquilo que você já colocou na mesa, que é muito íntimo, e a pessoa esfrega na tua cara, porra, isso dói. E a minha recomendação, né, porque a gente tem uma tendência, novamente, de cada vez ficar mais fechado, mais armado, mais blindado, é de cada vez se dar mais espaço. E aí a pessoa tá falando um monte de coisa que tá te incomodando, tá, cara, tá doendo aqui, tá apertando, tá contraindo. Respira. Respira profundamente, solta o ar. Se tiver que sair um som, cara, deixa sair. Eu faço muito isso, né? Curioso como quando algumas pessoas que estão me conhecendo, estou construindo algum tipo de relação, de amizade, relacionamento amoroso, enfim, não importa. E a gente tem alguma conversa que está me tocando em algum lugar, não necessariamente é uma briga, mas está me emocionando, qualquer coisa do tipo, eu vou fazendo esse movimento. Parece besta, mas não é. Você vai estar regulando aquelas sensações que eu já comentei que são desconfortáveis, tá? Então solta o ar. E sempre quando você for falar de você, procura não falar sobre... Procura não falar do outro. Não, mas porque você é arrogante, porque você é escroto, porque você é egocêntrico e tudo mais, mas fala como você está se sentindo. Porque a partir do momento que você fala como você se sente, isso é inquestionável, porque são os seus sentimentos. Você percebe? E aí você quebra outra pessoa no bom sentido, porque você está falando de como que você está se sentindo, né? É foda, cara. Eu vou falando isso daqui, eu vou lembrando de certas coisas também. Vai mexendo tudo aqui dentro.
Então, eu acredito que é isso. Uma coisa bacana de você fazer, principalmente se você estiver presencialmente com a pessoa, igual eu fiz agora, percebeu que a boca da pessoa está seca, porque falou muito, porque a gente fica nervoso e a boca fica seca e coisa do tipo. De repente você está com um copo da água, oferece para ela também um copo da água. Percebeu que a pessoa está com calor? Pergunta se ela quer que abra a janela, que ligue o ventilador ou o ar-condicionado, sabe? É nesse lugar que a gente vai estabelecendo ainda mais esse grau de cumplicidade, né, na relação. E uma coisa extremamente importante, né? Muitas vezes a gente deixa para ter essas conversas no meio da energia da bebida, da boemia, e isso daí realmente de fato não é uma boa ideia. É nesse lugar que a gente acaba ainda mais machucando o outro, né? Se sentindo ferido também, entende as coisas de uma outra maneira. E eu não acho que é bacana não recomendo, embora eu já tenha cometido esse erro várias vezes na minha vida, é por isso que eu falo também, a melhor solução é você marcar essa conversa no período da manhã, os dois com a cabeça tranquila, para vocês estabelecerem esse diálogo de uma maneira mais pacífica. E se você tiver tempo, a partir do momento que você agendou essa conversa, faça uma sessão de terapia, né? Tenta falar com o seu terapeuta que você precisa conversar antes. Se você não está na terapia, me desculpe, você está moscando, né? E no meio da conversa também, muitas vezes vai acontecer da pessoa te trazer uma informação, te trazer uma perspectiva da qual você não tinha percebido, você não tinha pensado dessa maneira. E muitas vezes a gente, né, pelo fato de não conseguir sustentar o silêncio, a gente já vai lá e dá uma resposta ou traz um argumento à tona, sem refletir muito sobre aquilo que o outro nos trouxe. E na verdade, no final, você só precisa falar assim, entendi. E a outra pessoa pode falar, mas e aí? Tu não vai falar nada? Vai ficar quieto aí? Não, entendi, tô assimilando aqui. Isso daqui é novo para mim, tô pensando sobre isso. E toma seu tempo, sabe? Domina o teu tempo. É o teu espaço de fala. Isso é importante. Ninguém pode ficar te acelerando. E aí, fala alguma coisa, mas você não vai falar nada. Calma, eu tô pensando. E se de repente você não chegar a nenhuma conclusão e não tiver nada positivo para falar, nada que acrescente, que agregue diante disso, você pode chegar e falar assim, olha, realmente sobre esse prisma de visão, eu ainda não tinha observado a nossa relação, ou isso que você trouxe à tona, e eu preciso de um tempo para pensar aqui. Será que a gente pode ter uma nova conversa depois? Sabe? Esse lugar de convite do outro, convidar para um diálogo, convidar para o outro te escutar, mas também de você ter o domínio sobre aquilo que você precisa falar, sobre as sensações do teu corpo, sobre o teu tempo, o teu espaço. Às vezes a outra pessoa te fala assim, não, mas e aquela vez lá, não foi assim que aconteceu? Com o outro lá, ou com a outra? Cara, isso daqui é meu. E isso aqui eu não te dou o direito de atravessar, não. Daqui para cá é comigo, é a minha intimidade, sabe? Impor limites também de uma maneira educada, gentil, cortês, é uma boa, sabe? Entender a área periférica onde que essa relação se perpetua. E uma coisa muito importante, muitas vezes a gente erra com o outro, né? A gente erra. Você pode ter errado já de ter cometido uma traição e a outra pessoa ter percebido. Você pode ter falado alguma coisa que machucou muito a outra pessoa. Ter tido algum tipo de atitude. Enfim, diversas situações podem acontecer que geram uma culpa enorme. E a gente muitas vezes não sabe como contornar isso. E o que cabe a nós, quando estamos nesse lugar, é da gente abrir o coração, realmente pedir desculpas, se comprometer que a gente vai fazer o possível para isso não acontecer mais, inclusive estar na terapia e deixar na mão do outro, se o outro quer perdoar ou não. Porque no fundo, que nem é tão no fundo, todo mundo erra, todo mundo já vacilou com alguém e ainda vai errar, né? E isso é muito importante. Quanto que você consegue sustentar também o erro do outro, de entender que não é uma cápsula, é uma pílula que o outro vai tomar e vai parar de vacilar, não vai cometer mais nenhum ato falho, não. Mas agora a gente está olhando para isso e esse processo ele vai se dissolvendo
gradualmente. E talvez vocês tenham que ter outras conversas, né, diante daquilo que é tolerável, suportável para você e para o outro, se vocês estão vendo que cada um está no seu processo de autoconhecimento terapêutico, de entrega, de rendição, de amorosidade, né? Então é isso. Eu espero de coração que com isso que eu trouxe aqui à tona, esses elementos, essas ferramentas, essas reflexões, isso tenha feito, né, sentido para você conseguir construir diálogos mais pacíficos, eventualmente quando você estiver passando por algum atrito em alguma relação e que ambos consigam sair melhores do que entraram nessa discussão. Maravilha? Independente do direcionamento para onde essa relação vai caminhar. Acho que não tem nada mais confortável, vamos colocar assim, apesar de ser um certo desconforto e dor, mas de finalizar ou não uma relação por meio de uma conversa onde você fala assim, cara, consegui ser justo comigo e com o outro. Consegui falar tudo que eu queria, consegui escutar e não estávamos trocando palavras de veneno, de ódio um com o outro e resolvemos a situação, novamente, independente do desfecho. Maravilha? Isso vai te gerar mais leveza no caminho da tua vida aí. Então é isso, gente. Obrigadão pela atenção, um grande abraço e até mais. Valeu!